Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos novamente ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. É a aula 20, objeto de conhecimento, reações químicas e suas equações, detalhamento, classificação das reações químicas, síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. E agora, vamos à nossa aula. A cozinha é o nosso primeiro laboratório. É aqui que acontecem as reações químicas. Nessa cozinha, encontramos vários reagentes, que são os temperos, os óleos, os ácidos, fermentos biológicos. Aqui tudo pode acontecer. Quando misturamos todos esses ingredientes, ocorre uma transformação química. E aí, nós vamos estar realizando uma reação química. E agora, a gente vai conhecer uma reação química saborosa. É a química do bolo. Vamos assistir esse vídeo que vai nos trazer quais são as transformações que ocorrem principalmente quando adicionamos o fermento químico no bolo. Para que sua comida cozinhe e fique pronta para comer, ela precisa passar por algumas mudanças físicas e químicas. Cozinhar inclui uma variedade de práticas de preparação de alimentos, incluindo assar, ferver, cozinhar no vapor, fritar, grelhar ou assar. Fazer um bolo é uma reação química? Sim, é uma reação química. Quando a gente vai preparar um bolo, a gente precisa de vários ingredientes. A farinha de trigo, ovos, manteiga, leite e o fermento. Eu quero falar da reação química que ocorre quando adicionamos fermento à massa. Ao misturar o fermento à massa, o bicarbonato de sódio, que é uma substância que está presente na composição do fermento, reage com o ingrediente líquido, utilizado para fazer o bolo, como o leite ou a água. A reação ocasiona a formação de gás carbônico, que libera pequenas bolhas, responsáveis pelo crescimento da massa, e ela já começa a crescer quando está sendo misturada, geralmente na batedeira. Quando você coloca a massa pronta no forno, o que acontece? Essa reação, ela é acelerada e aí o gás carbônico reage mais rapidamente, fazendo a massa crescer. E, como resultado, teremos um bolo dessa forma, bem bonito e gostoso. Olha aí, gente! Quantos processos químicos, reações químicas ocorrem no preparo de um simples bolo, hein? Mas, afinal, o que é uma reação química? É um processo no qual uma ou mais substâncias, que são chamadas de reagentes, são convertidos em uma ou mais substâncias diferentes. E aí elas são chamadas de produtos. Essas substâncias são elementos químicos ou compostos. Então, uma reação química
eu tenho dois componentes principais. Eu tenho que ter os reagentes e os produtos. Os reagentes são as substâncias que ocorre a quebra da ligação para formar novas substâncias que são chamadas de produtos. E aqui nós temos a representação de uma reação química, né? A gente pode representar uma reação química de forma simbólica por uma equação química. E aí eu tenho dois exemplos de reações químicas e suas representações, né? Nós temos ali a formação do cloreto de sódio, conhecido popularmente como sal de cozinha, né? É uma reação que ocorre, que a gente já viu nas ligações químicas, ocorre formação de íons. Esses íons que são formados, eles vão sofrer atração eletrostática e vão formar esse composto iônico. Temos também ali a decomposição da água. A água, como reagente, né? E essa decomposição vai formar dois gases, o gás oxigênio e o gás hidrogênio, né? Observem. Do lado esquerdo estão os reagentes, né? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, lado esquerdo aqui, eu tenho os reagentes. E do lado direito, né, eu tenho os produtos. Então, uma reação química é representada dessa forma, os reagentes e os produtos, ok? E eu tenho uma outra reação química que eu quero falar. Eu vou aqui retornar novamente para a cozinha, observem. Eu estou novamente aqui na cozinha e eu tenho uma reação química que ocorre, né, com um dos principal componente do fermento, que é o bicarbonato de sódio. Observem na equação química que quando esse bicarbonato de sódio ele é aquecido, né, a uma temperatura de 50 a 60 graus Celsius no forno, ele vai liberar um gás chamado gás carbônico. E esse gás é ele que faz a massa crescer, seja de um bolo, seja de uma pizza, seja de um pão, tá bom? E agora a gente vai conhecer um outro exemplo de reação química, que é a reação de combustão do metano. Observem esse vídeo que traz uma animação, né, com a quebra dessas ligações. Vamos assistir. Química da combustão do metano. Observe que os reagentes estão no lado esquerdo da equação e os produtos estão no lado direito. Na reação, as ligações das moléculas de metano e oxigênio se desfazem. Os átomos se reorganizam e depois se ligam novamente para formar água e dióxido de carbono. Olha que legal, né? Perceberam a quebra das ligações e depois houve uma organização? Vamos relembrar aí nessa próxima cartela? Observe aí. Então, eu tenho aí o gás metano, ele reagindo com oxigênio, né? Observem aí. O que eu posso observar, né? Que nessa reação química, as ligações das moléculas do metano e do oxigênio, o que aconteceu lá na animação? Elas se desfez, não foi? Elas quebraram. Só que teve um momento que esses átomos se organizaram, não foi? E depois, o que aconteceu? Eles se ligaram novamente. Mas nessa nova ligação, observem que novas substâncias foram formadas. Está aqui. Que foi o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, e houve a formação da água. Outra coisa importante que a gente precisa observar nessa reação aí, gente. Sabe esse número pequeno aqui, ó? Esse número pequeno aqui, ó.
que estão nas substâncias, tá? Esses números pequenos aí, que está no canto inferior direito, né? Ele indica quanto desses átomos estão na molécula, tá bom? Então, observem ali no metano que eu tenho o quê? Eu tenho um átomo de carbono e tenho 4 átomos de hidrogênio, tá? E esse número maior aqui, ó, tá vendo aqui na frente? Esse número maior aí, na frente da molécula, mostra quantas moléculas existem nessa reação. Observe que ali eu tenho, no caso do oxigênio, eu tenho quantas moléculas de oxigênio? 2. Esse número aí na frente é chamado de coeficiente, tá bom? Então, professor, e quando não tem um número? O coeficiente é 1, ok? E observem também que todos os átomos dos produtos vêm dos átomos dos reagentes, né? Quando quebra a ligação e formam-se novas substâncias. Tudo bem? E agora, nós vamos conhecer os 4 tipos de reações químicas: síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Agora, vamos definir cada um deles para a gente aprender? Reação de síntese ou adição ocorre quando 2 reagentes interagem para formar um único produto. O produto criado é diferente de ambos os reagentes. Sim, senão não é uma transformação química, na verdade? Então, observem aqui, gente. Nós temos a equação geral. Na equação geral, ela representa esse tipo de reação. Sempre eu vou ter, olha aqui, 2 substâncias que vão reagir entre si e vão me formar um único produto, né? E aí nós temos a reação do magnésio sólido reagindo com oxigênio, e essa reação, gente, ela gera uma luz branca muito forte, essa reação aí desse magnésio sólido com o gás oxigênio. Ele é um metal, o magnésio é um metal que ele reage muito rápido com oxigênio e forma, olha, quem? Forma o óxido de magnésio, forma um único produto, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, professora, aonde que eu posso encontrar essa reação de síntese? Aonde que eu posso encontrar? Vocês vão assistir um vídeo agora e esse vídeo vai mostrar aonde que eu posso encontrar essa reação de síntese. Vamos prestar atenção nesse vídeo que tá legal. Vamos fotografar? Gente, essa máquina aqui, ela utilizou flash descartável. Os flashes descartáveis, eles contêm filamentos de magnésio metálico. A cada clique, forma-se uma reação de síntese com o oxigênio do ar. Agora, sorria e olhe o passarinho. Olha onde que está essa reação nos flashes fotográficos, principalmente daquelas máquinas de fotografias antigas. Utilizava-se muito, né, esse tipo de reação, tá bom? Agora vamos para o próximo tipo de reação química, que é chamada de reação de análise ou decomposição. É uma reação no qual um único componente se decompõe em vários produtos. Esses produtos, eles podem ser substâncias simples ou substâncias compostas, tá? Vamos só relembrar o que é uma substância simples. É aquela substância formada apenas por um tipo de átomo. E substâncias compostas são aquelas que são formadas
por átomos diferentes, tá bom? Outra coisa, para essa reação química acontecer, né, essa decomposição, é necessário a gente perturbar a reação. Sabiam disso? E como é que a gente perturba a reação, professora? Depende, aumentando a temperatura, a luz também ela pode influenciar e a eletricidade. Aqui nós temos a equação geral, né? Que representa esse tipo de reação. Observem aqui, ó, que você tem, né, um único componente, observe, um único componente, e esse componente vai se decompor, né, em vários produtos. E esses produtos aqui, que são representados por essas letras genéricas, elas podem ser substâncias simples ou substâncias compostas, tá? Eu vou colocar um exemplo para vocês. Observem. É a água oxigenada. A água oxigenada, quando ela se decompõe, ela forma a água mais oxigênio. Sabe quem causa a decomposição da água oxigenada? É a luz. A luz que é responsável em decompor a água oxigenada. Por isso que essa substância ela é guardada em frascos escuros ou opacos. Se for um recipiente que consegue passar luz, ela se decompõe em água e gás oxigênio, ok? Legal, né? Agora, a gente vai assistir um outro vídeo. Esse vídeo, ele vai mostrar para vocês a decomposição do bicarbonato de sódio. Vamos assistir. Então, o que que você observou, né? Que tem um pão, né? Aí nesse micro-ondas, e que esse pão, ele começou a crescer, né? Teve um crescimento. Aqui, gente, nessa massa do pão, o bicarbonato de sódio, ele foi adicionado diretamente. É a substância, tá? Essa substância, ela foi adicionada na massa do pão. E quando ela é adicionado, o bicarbonato de sódio na massa do pão, ele já começa a produzir o gás carbônico, a massa já começa a crescer um pouquinho, tudo bem? Professor, então existe uma diferença de eu colocar o bicarbonato de sódio e o fermento químico que contém bicarbonato de sódio? Existe uma diferença sim. Sabe qual é a diferença? É no tempo. O bicarbonato de sódio, ele é mais rápido, né? Para produzir as bolhas de gás carbônico. Já o fermento é mais lento, tá bom? E observe aí que para o bicarbonato de sódio, que está presente na massa do pão, foi necessário o quê? Um aquecimento, não foi? É o que eu chamo de perturbação do sistema, da reação química, ela foi perturbada. E quem foi que fez essa perturbação, mexeu aí, acelerou essa reação química? Foi o calor, foi a temperatura do forno do micro-ondas. E observem também que quando o bicarbonato de sódio, ele foi aquecido, ele se decompôs, né, no carbonato de sódio, e água e gás carbônico. Observem aí as substâncias que foram produzidas por essa decomposição, né? E quem fez a massa crescer? Qual dessas três substâncias aí que são produtos é responsável pelo crescimento do pão? O gás carbônico. Tudo bem? E agora vamos para a próxima? Vamos para o próximo tipo de reação química, que é chamada de reação de simples troca ou deslocamento.
Aqui, gente, é bem interessante, viu? Porque nesse tipo de reação, um elemento é deslocado por um outro durante o processo reacional. Agora, aqui eu preciso conhecer a reatividade dos compostos envolvidos, tá? Então, eu preciso saber aqui quem é o elemento mais reativo, porque o elemento mais reativo vai ser aquele que vai fazer o deslocamento, ok? E observe que na reação simples troca ou deslocamento, nós temos aqui, ó, a equação geral, né? Essa equação geral nos ajuda a diferenciar esses tipos de reações químicas, né? Então, observem aqui, ó, que eu tenho um elemento químico, ele pode ser ou não mais reativo, né? E fazer, ó, uma quebra aqui e deslocar. Pode acontecer isso. E aí vai se formar novas substâncias, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo para vocês. Observem aqui comigo. Observe essa reação de zinco com uma solução aquosa de sulfato de zinco, de sulfato de cobre, tá? Essa lâmina de zinco, ela foi, como vocês podem perceber, ela foi colocada dentro dessa solução aí, desse recipiente. Essa solução aí, azul é o sulfato de cobre, tá? E aí, observem comigo que a gente vê tem algumas informações dessa reação, né? Observe que quando o zinco reage com o sulfato de cobre, o que acontece com a solução? Há uma redução na cor, né? Porque o sulfato de cobre, ele tem um azul muito intenso. Nesse caso aí, a gente percebe que o azul já está bem clarinho, né? A reação está acontecendo. E uma outra coisa que a gente percebe é que na placa de zinco, há o depósito, né, de quê? Depósito dos íons cobre. Estão todos depositados aí na placa de zinco, né? E aí, o que a gente percebe, o que a gente nota com isso? Olhando para a reação química, a gente percebe que o zinco desloca o cobre. Não é verdade? Ele olha, diz assim, eu quero esse pai, ó. Pode sair daí, que eu sou... O que significa dizer isso? Que ele deslocou o cobre, que ele é mais reativo, tá bom? Então, houve aí uma troca. Então, aí eu classifico a reação como simples troca ou deslocamento. Legal? Vamos para a próxima agora? Reações de dupla troca. Nessa reação de dupla troca, troca-se todas as espécies iônicas em dois compostos para formar dois compostos completamente novos. Então, eu vou ter duas espécies químicas, substâncias compostas, e essas substâncias, elas vão entrar em contato em uma solução, lógico, né, uma solução aquosa, e esses íons vão se trocar. Todos vão trocar de pares aí, e fazendo essas trocas aí, vamos ter novas substâncias, tá? Com a troca de íons entre os reagentes. As reações de dupla substituição, como ela também é conhecida, trocam cátions ou ânions, mas não ambos, tá? Então, ocorre aí uma troca de espécies químicas, ocorre uma troca de todas as espécies presentes na solução. Agora, uma coisa que a gente precisa saber, e que é importante para não confundir com a reação de simples troca ou deslocamento, é que esse tipo de reação é caracterizado pela formação de um precipitado.
é um sólido que fica depositado no sistema, tá? Um gás, pode haver um gás, né? Ou um composto molecular como um dos produtos. Um dos produtos formados podem ter essas características, tudo bem? Pode ser um precipitado, pode ter um desprendimento de gás e pode ter a formação de um composto molecular. E aí, para nos orientar, né, porque são 4 tipos de reações químicas, nós vamos aqui, ó, utilizar essa equação geral, né? Observem aqui, ó, os reagentes, essas espécies químicas vão formar, ó, novos pares. Tudo bem? E temos também um exemplo de reação de dupla troca. Observem aqui, olha. Aqui, gente, eu tenho 2 soluções incolores, como vocês podem perceber aqui nessa imagem. Eu tenho, no primeiro recipiente, nitrato de chumbo e no segundo eu tenho o iodeto de potássio, tá? Quando misturamos essas 2 soluções, o que a gente faz? Faz com que os íons presentes nessas soluções entrem em contato, em maior contato, né? E aí também ocorre, além desse contato, ocorre a formação do precipitado, que é essa coisinha amarela aí que a gente vê, tá bom? Então, essa reação, ela ocorre com troca dos íons, com formação de novas substâncias. Agora, nós vamos aplicar o que nós aprendemos. Tenho aqui várias substâncias, eu tenho várias reações químicas, né? E aí, gente, ele pede para você classificar na ordem correta, né, essas reações. Então, você vai dizer se é deslocamento, decomposição, síntese, tá bom? E aí, observe aqui no nosso gabarito que a primeira equação é deslocamento. Observe aqui, ó, que o zinco desloca aqui a prata, por ser mais reativo. Aqui nós temos, olha, esse composto aqui, ele sofre uma decomposição e observem que ele forma tanto substâncias simples como substâncias compostas. Aqui nós temos uma reação de síntese, né? São 2 reagentes, eles reagem e formam o que? Um único composto. E temos a reação aqui também de deslocamento, né? Ó, o cloro desloca o sódio, formando aqui o cloreto de sódio e o gás bromo, né? E temos uma reação de dupla troca, onde a gente percebe, né, que essas espécies químicas aqui, ó, elas formam 2 novas substâncias, ok? E agora nós vamos para o laboratório. Convidei a quimiquinha e a quimiquinha vai nos mostrar uma reação química bem legal, tá? É uma reação química que ocorre devido às mudanças, às alterações dos números de oxidação das substâncias que participam, tá bom? E é bem legal porque a gente percebe através das mudanças, das cores, que essas substâncias elas estão mudando seu número de oxidação, tá bom? Vamos assistir, sabe como chama esse experimento? Camaleão químico. Olá! Vamos realizar um experimento científico chamado camaleão químico. Neste experimento científico, vou adicionar 2 mg de permanganato de potássio em 500 ml de água destilada no becker. Agora, vou preparar a solução B. Nessa solução, vou adicionar 6 gramas de açúcar, sacarose, 10 gramas de hidróxido de sódio e 750 ml de água destilada. As mudanças de cor são o resultado de oxidação e redução, ou uma reação redox. O permanganato de potássio é reduzido, ganha elétrons, enquanto o açúcar é oxidado,
perde elétrons. Isso ocorre em duas etapas. Primeiro, o íon permanganato, roxo em solução, é reduzido para formar o íon manganato, verde em solução. À medida que a reação prossegue, tanto o permanganato roxo quanto o manganato verde estão presentes, misturando-se para produzir uma solução que parece azul. Eventualmente, há mais manganato verde, produzindo uma solução verde. Em seguida, o íon manganato verde é ainda mais reduzido e forma dióxido de manganês. A demonstração do camaleão é apenas um dos muitos experimentos químicos de mudança de cor que você pode realizar. Se você não tiver os materiais disponíveis para esta demonstração específica, tente outro. Olha que legal, né? E o tipo de reação química desse experimento é chamado de reação de oxirredução. E assim eu termino a aula de hoje. Tchau!